Fala galera, beleza? Satisfação? Tudo na paz? Ok. Hoje eu vou falar para vocês sobre relação entre as raízes e os coeficientes de uma equação de segundo grau. Então, tem dois detalhes aqui. Deixa eu acionar aqui a caneta, por favor. Opção ponteiro, ok. Deixa eu colocar outra cor aqui. Ok. Então vejamos o seguinte. São duas questões aqui inicialmente que eu vou abordar para vocês. A questão da soma das raízes de uma equação de segundo grau e também o produto das raízes. Então existem duas formulazinhas aí que vocês precisam ficarem atentos. Então, para a soma, a fórmula é S é igual a menos B dividido por A. Então, quando você tem a equação de segundo grau, você tem os valores de A, B e C. Então, para você determinar a soma das raízes, simplesmente você vai pegar menos o valor de B dividido pelo valor de A. E o produto, que é representado pela letra P, você vai dividir o valor de C pelo valor de A. Então, eu trouxe aqui uma situação para a gente analisar. Olha, determine a soma e o produto das raízes dessa equação aqui. Certo? Primeira coisa que eu devo fazer é determinar os valores de A, B e C. O valor de A aqui é 2, certo? O valor de B é menos 6 e o valor de C é 4. Pronto. Para eu determinar a soma, eu vou pegar a formulazinha, menos B dividido por A. Aí eu coloco menos da fórmula. Você percebe que o valor de B é negativo, né? Aí por isso vai ficar em parêntese. E o valor de A é 2. Aqui eu fiz jogo de sinal, menos com menos ficou sendo mais, concebeu 2. E aí dividi 6 por 2, 3. Então a soma, 3. Agora o produto. No caso, o produto, eu vou pegar o valor de C, quem é C? 4. E vou dividir pelo valor de A, quem é A? 2. 4 que divide por 2 dá 2. Então aí eu encontrei, dando essa equação, eu tive condição de determinar o valor da soma e o produto das raízes. Quando eu falo raiz, aí vocês vão lembrar. Uma raiz, obviamente, vai ser x, uma linha, e a outra raiz, x, duas linhas, quando a gente resolve a equação. Não é isso? Beleza. Aí vem outra situação aqui. Sabendo que a soma das raízes dessa equação aqui é menos 5, determine o valor de m. Aí você diz, poxa, e agora, professor? Complicou. Uma equação estranha que vem, além da questão do x, vem a letra m. Como é que eu vou determinar esse valor de m? Primeira coisa, eu vou determinar os valores de A, B e C. Quem é A? É esse cara aqui, ó. O valor de A sempre acompanha x ao quadrado. É 2. O valor de B é quem acompanha só o x, então vou colocar entre parênteses, vai ser 2m menos 2. E o valor de C é quem não vem com o x, que no caso aqui é 1. Beleza? Pronto. Aí eu estou falando de soma, é por isso que eu coloquei a fórmula de soma, S de soma é igual a menos B dividido por A. Agora, eu sei que a soma é quanto? Menos 5. Então, onde tiver S de soma, eu vou tirar e vou colocar menos 5. Menos o valor de B. Quem é B? 2m menos 2. Vou deixar entre parênteses. Dividido por A. Quem é A? 2. Pronto. O que é que eu faço agora? Eu vou eliminar o parênteses. Para eu eliminar o parênteses, eu faço jogo de sinal. O sinal de fora é menos e do 2 é mais. Então, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Ou então eu poderia pensar da seguinte forma. Toda vez que vier antes de um parênteses um sinal de menos, simplesmente eu troco os sinais de quem está dentro. Se aqui está mais, ficou menos. Se aqui está menos, vai ficar mais. E eliminando o parênteses. Pronto. Aí ficou assim. Menos 5m é igual a menos 2m mais 2 sobre 2. Como é que resolve agora? Aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer produto das... eu posso fazer tipo uma proporção. Produto do meio pelos extremos. Isso aqui, ó. Menos 2m mais 2. Quando não vem ninguém aqui atrás, abaixo,
você pode pensar que seja o número 1. Então, esse cara aqui, multiplicado por 1, continua dando o mesmo. Aí dá menos 2m mais 2. Menos 2m mais 2 que multiplica por 1 dá menos 2m mais 2. 5 que multiplica por 2 dá 10. Menos com mais dá menos. Aí virou uma equação a nível de primeiro grau. A letra é incógnita no primeiro membro. Quem não for letra fica no segundo membro que já está menos 10. Aí o 2 está mais 2, joga para o lado de cá, fica menos 2. Aí conserva menos 2m. Menos 10 com menos 2 dá menos 12. M é igual. O 2 passa para lá com a ideia de divisão, porque ele está com a ideia de multiplicação aqui. Então, vou fazer o seguinte. 12 que divide por 2 vai dar 6. Menos com menos dá mais. Pronto, encontrei o valor de M. Certinho? Beleza, olha um outro exemplo. Sabendo que o produto das raízes dessa equação aqui é 3, calcula o valor de N. Então, é bem parecido com o outro exemplo que foi abordado. Só que agora eu estou falando de produto. Mas, inicialmente, eu vou colocar os valores de A. Quem é A? No caso, o cara que vem aqui, ó. 1. Quem é B? Menos 5. E o valor de C vai ser exatamente esse aqui, N menos 3. Beleza? Pronto. Aí, como eu estou falando de produto, eu vou colocar a formulazinha de produto. P de produto é igual a C sobre A. Só que o produto eu sei quanto é que dá. É quanto? 3. O valor é 3. Então, 3. No lugar de C, eu vou substituir, vou botar N menos 3. E no lugar de A, eu vou substituir por 1. Pronto. Produto do meio pelos extremos. Mesma coisa. N menos 3 que multiplica por 1, que existe, mas não está aparecendo. Ele está aqui implícito. Então, vai dar N menos 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, N é igual, equação do primeiro grau. 3 daqui, aqui está menos, fica mais. 3 com 3 são 6. Beleza? Tranquilo? Agora, nós temos o seguinte, composição de uma equação de segundo grau. É possível compor uma equação de segundo grau quando são conhecidas suas raízes. Aí existe uma formulazinha. Se eu tenho, por exemplo, o valor de x uma linha e tenho o valor de x duas linhas, então eu posso simplesmente dizer qual foi a equação que gerou essas raízes. Através dessa fórmula aqui, x ao quadrado menos s, quer dizer soma, x mais p, quer dizer produto igual a zero. Então, vamos para a parte prática aqui. Escreva uma equação de segundo grau cujas raízes sejam 3 e menos 8. É como se fosse assim, eu tinha resolvido a equação, aí vamos supor que eu encontrei uma raiz que foi 3 e a outra raiz, vamos supor que tenha sido menos 8. Então, eu quero que você me diga qual foi a equação que gerou esse resultado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o seguinte. Eu estou falando da questão da soma, porque quando eu coloco a formulazinha aqui, eu coloco S, significa soma, e P, produto. Então, se eu tenho duas raízes, eu quero somar essas raízes. Então, eu vou botar S de soma, 3 somado com a outra raiz, que é menos 8. É por isso que eu coloquei entre parênteses. Aí eu botei 3, aí faz jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Mais 3 menos 8, eu tenho 3, devo 8, vou ficar devendo 5. Então, olha só o que acontece, a soma é 5. Agora, o produto. O produto é o que? A multiplicação. Então, eu vou pegar essa raiz 3 e vou multiplicar pela segunda raiz, que é menos 8. Pelo fato de estar negativo, vai ficar entre parênteses. 8 vezes 3 são 24. Mais com menos dá menos. Então, eu sei que o produto vai ser menos 5 e que a soma vai ser menos 5 e que o produto vai ser menos 24. Aí, o que é que eu faço agora? Eu pego a fórmula. X ao quadrado menos S de soma, x mais P igual a 0. Aí, conserva. Aí, eu boto o menos da fórmula. No lugar da soma de S, eu coloco o valor que eu encontrei, que foi quanto? Menos 5. Aí, conservo o x. Mais, no lugar do produto, eu encontrei quanto? Menos 24. Pronto, aí fica x ao quadrado e vou fazer só o jogo de sinal para eliminar o parênteses. Menos com menos fica mais. Mais com menos fica menos. Então, eis a equação
que deu como resultado 3 e menos 8. Beleza? Tranquilo? Aí eu tenho outra questão aqui, ó. Usando a forma x² menos sx mais p igual a 0, descubra mentalmente as raízes das seguintes equações. Aí veja só, galera. Tem algumas equações que eu não preciso utilizar nem delta e nem a fórmula de Bhaskara para resolver. Eu posso resolver mentalmente, como eu vou dar nesse exemplo aqui. Mas geralmente isso só vai acontecer quando o valor de A for 1, como no caso aqui está vindo, ó. Você vai perceber que aqui, como eu tenho aqui, ó, x² menos 8x mais 15 igual a 0. Certo? Então, no caso aqui, o valor de A é 1, o de B é menos 8 e o de C é 15. Infelizmente, por esse raciocínio aqui, você não pode resolver todas as equações, mas grande parte, aquelas equações em que o valor de A é 1, você pode usar esse raciocínio. Como? Primeiro, você vai aplicar aquela formulazinha da soma e depois do produto. Soma não é isso? Menos B sobre A. Então, você vai pegar o seguinte, soma é igual menos da fórmula, quem é B aqui? Menos 8, né? Quem é A? O cara que vem aqui, 1. Soma é igual, aí você faz menos com menos, dá mais. Então, vai ficar 8 sobre 1. 8 dividido por 1 dá quanto? Dá 8. Aí você vem agora para o produto. O produto não é C dividido por A, o valor de C? Então, quem é C? 15, né? C é 15. Então, fica 15, quem é A? 1. Então, 15 dividido por 1 dá 15. Então, a soma vai ser a 8 e o produto 15. Aí é como se fosse assim, galera. Eu tivesse dois números, certo? Aí vai ter que ser por estimativa. Que somado um com o outro desse 8, certo? E que esse mesmo número multiplicado por esse mesmo número viesse a dar 15. Certo? Vai dar 15. Então, quem seriam esses dois valores? Aí, como eu coloquei para vocês aqui, seria 3, certo? E 5, porque 3 mais 5 dá 8. E se eu colocar aqui 3 que multiplica por 5, vai dar quanto? Vai dar 15. Então, as raízes dessa equação aqui vai ser 3 e 5. Provavelmente, se você fosse resolver ela, você ia encontrar x1, ou melhor, x1' seria 3, e x duas linhas, provavelmente seria 5. Tranquilo? Beleza? Olha outro exemplo aqui. Eu tenho uma equação aqui, x² mais 7x mais 12. Só lembrando aqui, se eu for colocar aqui o valor de A, vai ser 1. Beleza? O valor de B é 7. E o valor de C, 12. Ok? Tranquilo? Então, a fórmula da soma é S é igual a menos B sobre A, substituindo. Quem é B? 7. Então, vai ficar menos 7. Quem é A? 1. Então, 7 dividido por 1 dá 7, menos com mais dá menos. O produto é C sobre A. Quem é C? 12. Quem é A? 1. 12 dividido por 1 dá 12. Então, eu sei que a soma é menos 7 e que o produto é 12. Aí seria aquela mesma questão. Pensar em dois números, um número somado com o outro. Beleza? Nossa, que retângulo feio. E, novamente, esse mesmo número, agora não mais somado, multiplicado pelo mesmo número que você escolheu anteriormente para dar. Um para dar menos 7 e o outro para dar 12. A soma menos 7 e a multiplicação 12. Aí você vai pensar, quais dois números, um somado com o outro? Vai dar 7. E esse mesmo número multiplicado por esse mesmo número vai dar 12. Então, no caso aqui, eu pensei em quem? Em menos 3, certo? E em menos 4. Aí você diz, como, professor? Porque se você olhar aqui, eu tenho mais com menos, ficaria menos. Então, menos 3
com menos 4 vai dar menos 7. E se eu colocar aqui menos 3, beleza? E multiplicar por menos 4, eu vou fazer 3 vezes 4 são 12. Menos com menos vai dar mais. Então, as raízes são menos 3 e menos 12. Beleza, galera do nono ano? Tem um detalhe. Vocês devem se inscrever, quem não se inscreveu no meu canal, dar um like e também assistir às aulas. Eu estive olhando na última aula baixíssimas visualizações por parte da turma de vocês. Então, aí não fica legal, porque se vocês não assistirem às aulas, provavelmente vocês não vão compreender o assunto. Consequentemente, vocês não irão ter condição de resolver as atividades e aí vai ficar um pouco complicado, certo? Então, primeiramente, vocês devem assistir às aulas mesmo, certo? Um forte abraço, até a próxima aula.